Você já ouviu falar sobre o Espírito Santo? O que vem à sua mente quando ouve esse nome? Como você imagina que a igreja seria sem a presença do Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo é algo distante ou alguém presente na nossa vida hoje? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que andou por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD, da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição de hoje é a lição 9, o Espírito Santo e a Igreja. A lição de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 12. A Bíblia diz: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Efésios capítulo 1, versículo 14. Objetivos da lição: identificar quem é o Espírito Santo, apresentar as formas de ação do Espírito Santo na igreja e demonstrar que dependemos do Espírito Santo. Conhecendo mais de Deus. Prezado pré-adolescentes, a paz do Senhor. Nessa lição, veremos que o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. Sua manifestação não ficou restrita ao passado. Ele continua a atuar e a se comunicar com a sua igreja. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa. Assim você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus e o algoritmo dessa plataforma do YouTube, que ela possa recomendar para mais pessoas. E lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, esse slide que está aqui do lado, estará disponível para você, professor, usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. Deus fala com a igreja. A manifestação do Espírito ocorre por meio de pessoas que ele escolhe e capacita com dons. Logo, é preciso que a sua igreja esteja sensível para ouvir a sua voz. A. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele possui a mesma essência e o mesmo poder de Deus Pai e de Deus Filho. O Espírito Santo não é apenas uma força ou um atributo divino. Ele é o próprio Deus. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho. Então, o Espírito Santo é Deus, assim como Deus Pai e Jesus, o Filho. Ele faz parte da Trindade. Isso significa que são três pessoas divinas, mas um só Deus. Às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é só uma força, um sentimento, mas ele é uma pessoa com vontade, sentimentos e poder. Nós, assembleianos, cremos que o Espírito Santo continua o trabalho que Deus começou para nos salvar. Deus Pai planejou tudo. Jesus veio ao mundo e fez o que precisava ser feito para nos salvar. E agora o Espírito Santo está aqui com a gente, nos ajudando a viver como verdadeiros cristãos. Ele nos ensina, nos fortalece, nos aproxima de Deus todos os dias. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus presente com a gente agora. B. Ele é uma pessoa. O apóstolo Paulo admoestou a não entristecermos o Espírito Santo. O Espírito Santo também ensina e convence o ser humano. Ele possui caráter e personalidade, sentimentos e vontade. Afinal, ele é uma pessoa. Pode até parecer estranho, mas o Espírito Santo não é uma energia ou um vento misterioso. Ele é uma pessoa. Não uma pessoa com corpo como a gente, mas alguém que pensa, sente, age. Na Bíblia, o apóstolo Paulo disse que a gente pode até entristecer o Espírito Santo, ou seja,
Ele tem sentimentos. Jesus também disse que o Espírito Santo nos ensina o que dizer quando estamos em dificuldades e que ele nos convence do que é certo, do que é errado. Isso mostra que o Espírito Santo tem personalidade, vontade e emoções. Tudo é parte do que ele faz dele, que faz dele uma pessoa. E mais, ele se importa com a gente e quer se relacionar de verdade com cada um. Imagina que você tem um melhor amigo, uma melhor amiga. Vocês conversam, se entendem e quando algo está errado, essa pessoa percebe e pode até ficar triste se você a magoar. O Espírito Santo é assim também. Ele não é uma força mágica ou um vento do que veio do céu. Ele é uma pessoa real que sente, fala, ensina e tem vontade própria. A Bíblia diz que podemos entristecer ele. Então, ou seja, ele tem sentimentos. Jesus explicou que o Espírito Santo nos ajuda a saber o que dizer em momentos difíceis e que ele nos convence do que é certo, do que é errado. É como aquele amigo que, quando você está prestes a fazer uma besteira, te chama no canto e diz: Cara, pensa bem nisso. O Espírito Santo quer ser esse tipo de presença na sua vida. Alguém que te guia, que te fortalece, que te ajuda a tomar decisões certas. Ele não é só parte de Deus, ele é Deus e quer ser e quer se relacionar com você de verdade. C. Sua atuação na igreja. A ação do Espírito Santo é essencial em nossas vidas e em nossos cultos. Ele nos ensina a orar, a adorar, manifesta seu poder por meio dos dons espirituais e ministeriais. Ele inspira a palavra, os ensinamentos e os testemunhos. O Espírito também fala por meio das profecias e dos louvores. Sabe quando você está no culto e sente algo especial? Como se Deus estivesse bem ali com você? Isso é o Espírito Santo agindo. A atuação dele é essencial, ou seja, sem o Espírito Santo a igreja não funciona de verdade. Ele é quem nos ensina a orar, a adorar de coração e não só por costume. É o Espírito Santo que dá dons às pessoas, como o dom de ensinar, curar, profetizar e muito mais. Esses dons não são superpoderes, mas ferramentas que Deus usa para ajudar a abençoar outras pessoas. Ele também inspira as pregações, os louvores e até os testemunhos, fazendo com que as mensagens realmente toquem quem está ouvindo. Às vezes ele fala com a gente por meio de profecias ou músicas, como em 1 Coríntios 14:6, onde mostra que tudo que o Espírito faz é para edificar e fortalecer a fé da galera. Então, quando você participa do culto, ora com sinceridade, ou sente que Deus falou com você de um jeito único, pode ter certeza, o Espírito Santo está presente e agindo. Ponto 2. Os dons espirituais. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para o serviço de sua obra e também uma forma de edificar e capacitar a igreja espiritualmente. A. O que são os dons espirituais? São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para mostrar ao mundo o poder de Deus. Nós podemos ver a manifestação dos dons quando Deus usa uma pessoa para falar com a igreja ou quando um doente é curado após uma oração. Alguns dons, exemplos de dons, são a operação de maravilhas, a variedade de línguas, a palavra da sabedoria, entre outros. Dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito Santo dá para algumas pessoas com um objetivo: mostrar o poder de Deus e ajudar a igreja. Eles são sobrenaturais, ou seja, vão além do que a gente consegue fazer por conta própria. Por exemplo, já viu alguém orar por um doente e a pessoa ser curada? Isso é um dom. Ou quando alguém fala algo que parece vir direto do coração de Deus, tocando todo mundo na igreja, também é o Espírito Santo agindo. Esses dons vêm de Deus e não são para aparecer, mas para abençoar, ensinar, fortalecer e cuidar das pessoas. Alguns exemplos de dons são operação de maravilhas, que são milagres acontecendo, variedade de línguas, falar em línguas espirituais, palavra de sabedoria. Quando alguém traz uma orientação que parece vir direto do céu,
É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: Ei, estou aqui cuidando de vocês e mostrando que Deus é real. B. A diversidade de dons e ministérios. A Bíblia nos mostra que há diversidade de dons e ministérios, porém, o Espírito é o mesmo. Deus não tem apenas uma forma restrita de agir. Ele se manifesta em diferentes épocas por diversos meios para alcançar um maior número de pessoas. Os dons estão distribuídos em três classes de diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Entretanto, o Espírito distribui os dons para o que for útil. Deus trabalha de muitos jeitos diferentes e isso é incrível. A Bíblia diz que existem vários tipos de dons e ministérios, mas todos vêm do mesmo Espírito Santo. Isso significa que Deus não age de uma única forma. Ele se adapta a diferentes situações, pessoas e tempos, sempre com o mesmo objetivo: alcançar o maior número de pessoas possível. Os dons e ministérios se dividem em três grupos: dons, habilidades especiais como curar, profetizar, falar em línguas; ministério, que são funções dentro da igreja, como pastor, professor, evangelista; e operações, formas como Deus age através de pessoas, às vezes de maneiras mais práticas ou mais espirituais. O mais legal é que o Espírito Santo decide como distribuir esses dons e de acordo com o que vai ser mais útil para ajudar a igreja e as pessoas. Ou seja, cada um tem um papel importante. Ninguém é igual e isso é o que torna a igreja forte e completa. C. A finalidade e distribuição dos dons. Os dons espirituais não podem ser aprendidos ou desenvolvidos por nós, pois são manifestações sobrenaturais com finalidades especiais. Primeiramente, os dons glorificam o Espírito Santo. Em segundo lugar, os dons edificam a igreja, isto é, Deus utiliza os dons espirituais para o fortalecimento da fé. Para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais não são coisas que a gente pode aprender na escola ou treinar como um jogo de videogame. Eles são presentes sobrenaturais que vêm direto de Deus e têm propósitos muitos especiais. Primeiro, os dons existem para mostrar a grandeza e o poder do Espírito Santo. Quando alguém é curado, recebe uma palavra de sabedoria ou vê um milagre acontecer, todo mundo percebe que Deus está agindo. Segundo, os dons servem para fortalecer a igreja, ou seja, ajudar as pessoas a crescerem na fé, ficarem mais firmes com Deus. Quando alguém compartilha uma mensagem que toca seu coração ou ora por você no momento difícil, isso te fortalece, não é? Isso é o dom sendo usado. Então, os dons não são para mostrar quem é mais espiritual, mas para glorificar a Deus e ajudar os outros. E o mais incrível é que o Espírito Santo dá esses dons para quem ele quiser, de forma que ele achar mais útil. Ponto 3. O Espírito Santo atua nos crentes. Você sabia que, como cristão, o Espírito Santo habita em você? Somos habitação do Espírito Santo quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Além de templo, somos também instrumento do Senhor na sua obra. A. Somos templo do Espírito Santo. A Bíblia afirma que somos templo do Espírito Santo. Isso significa que quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É Ele quem dirige os nossos passos, molda o nosso caráter e produz em nós as virtudes do fruto do Espírito. O Espírito também nos purifica e santifica para que sejamos usados por Ele. Sabia que quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a viver dentro de você? A Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo. Isso não é só uma frase bonita, é algo muito real e poderoso. Isso significa que Deus mora dentro de você, te guiando nas decisões, te ajudando a crescer e transformando quem você é por dentro. É o Espírito Santo que mostra o caminho certo, mesmo quando tudo parece confuso.
molda o seu caráter, te ensinando a agir com amor, paciência, alegria e outras virtudes. Te purifica e santifica, ou seja, vai limpando o coração e preparando você para ser alguém que Deus possa usar para fazer coisas incríveis. Ser templo do Espírito é como ser uma casa sagrada onde Deus habita, não porque você é perfeito, mas porque Ele te ama e quer estar com você todos os dias. B. Somos seus instrumentos. Os dons espirituais e ministeriais são o resultado da ação do Espírito Santo por intermédio do crente. O Espírito Santo opera usando as nossas vidas como instrumentos, assim por meio de palavras, louvores, milagres e outras formas. O Espírito de Deus se manifesta para cumprir o seu propósito. Deus quer usar a nossa vida para fazer a diferença no mundo. Os dons espirituais e ministeriais, como falar de Jesus, cantar, ensinar, ajudar os outros, ou até orar por cura, são formas que o Espírito usa para agir por meio de nós. É como se fôssemos instrumentos, tipo uma guitarra ou um microfone. Por si só, eles não fazem nada, mas nas mãos certas fazem algo incrível acontecer. Quando deixamos Deus nos usar, o Espírito Santo nos enche de coragem e nos guia para falar, agir e amar como Jesus. Então, presta atenção. Você não precisa ser perfeito ou saber tudo. Só precisa estar disponível. Deus faz grandes coisas através de quem diz: "Eis-me aqui". Dinâmica. Corpo em ação, cada um importa. O objetivo dessa dinâmica é mostrar como o Espírito Santo une a igreja e distribui dons diferentes para que todos trabalhem juntos como um só corpo. Material necessário para essa dinâmica: cartões ou folhas com partes do corpo escritas, como mão, olho, pé, ouvido, boca, coração, cérebro, etc. Fita adesiva ou alfinetes para prender os cartões na roupa. Uma pequena tarefa ou desafio para cada parte do corpo. Segurar algo, observar algo, ouvir uma conversa, falar, coordenar, etc. O passo a passo. Distribuição dos papéis. Entregue para cada adolescente um cartão com o nome de uma parte do corpo e fixe na roupa deles. Diga que todos eles fazem parte de um único corpo, a igreja. Qual vai ser essa missão que o grupo deverá fazer? Dê um desafio simples ao grupo, como montar um quebra-cabeça, passar uma bola sem deixar cair ou resolver uma charada. Mas cada pessoa só pode agir de acordo com a sua função no corpo, aquele papel que está colado, preso na sua roupa. Por exemplo, a mão pode pegar objetos, a boca pode falar instruções, o olho pode ver, mas não falar, o ouvido precisa prestar atenção nas instruções e assim por diante. A conclusão dessa dinâmica é: quando ou se o grupo conseguir cumprir a tarefa, destaque como cada função foi importante e como, sem o trabalho conjunto, a missão não seria cumprida. A reflexão pode ser em roda ou com todos sentados. Como você se sentiu sendo apenas uma parte do corpo? Você vai perguntar. Foi fácil ou difícil depender dos outros? O que essa dinâmica nos mostra sobre a igreja? Como o Espírito Santo nos ajuda a trabalhar juntos, mesmo com dons e jeitos diferentes? Aplicação final. Assim como o corpo precisa de todos os membros para funcionar bem, a igreja precisa de cada um de nós. O Espírito Santo é quem nos conecta, nos dá dons diferentes e nos ajuda a viver unidos para cumprir o propósito de Deus no mundo. Você é importante, você tem um papel e o Espírito Santo quer usar você. A conclusão na revista nos diz assim: o Espírito Santo está conosco todos os dias, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a sua voz. Ele é o nosso consolador e amigo.
O Espírito Santo é o coração pulsante da igreja. Ele não é apenas uma força invisível, mas uma pessoa que habita em nós, nos fortalece, nos guia e nos capacita com dons para servir. Sem ele, a igreja seria apenas um grupo de pessoas reunidas, mas com ele somos um corpo vivo, cheio de amor, poder e direção. Que cada um de nós possa dizer: Espírito Santo, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. E lembrar que quando estamos conectados com Ele, coisas incríveis acontecem dentro de nós e ao nosso redor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.